Queridos, que o Espírito Santo de Deus que está conosco abra as nossas mentes para compreendermos a palavra dEle. Depois de ouvirmos tantas coisas, tantas oportunidades de trabalho e de serviço, eu queria falar 3 momentos aqui diferentes. Primeiro momento, que talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu uso uma cadeira de rodas já há 37 anos. Eu tinha 32 anos quando tive um acidente. Eu era pastor no Mato Grosso e aquilo mudou a minha vida de cabeça para baixo. Porque era uma verdadeira mudança de vida, de estrutura, de dependência, de limitação e das perguntas que precisavam ser respondidas. Eu me lembro das noites que eu e a minha esposa, geralmente a esposa é 50% do ministério pastoral, a minha já é 70%. Ela está ali, é uma bênção na mão do Senhor para mim, sou grato a Deus por ela. E lembro das vezes que chorávamos bastante no hospital, 3 filhos, meu mais velho tinha 7 anos, o outro tinha 5 anos e o outro tinha 3 anos. E a gente orava e eu dizia para Deus: Senhor, deixe-me viver apenas para educar esses meninos no teu caminho. Hoje eu sou pai de 8 netos, veja como a gente ora pedindo besteira para Deus, né? E Deus me deu muito mais. Mas houve um momento que eu sempre conto que foi uma virada na minha vida, nos 8 meses que eu passei dentro de um hospital. Eu recebi a visita de um colega que era pastor comigo, na igreja que eu pastoreava, em Cuiabá, Mato Grosso. E ele veio com uma pergunta de um presbítero chamado João, que era sogro dele. E ele chegou para mim e disse: Sérgio, seu João tem uma pergunta para você. E a pergunta dele é: você ainda fala? Irmãos, eu fiquei muito bravo com aquela pergunta. Eu disse: como alguém faz uma pergunta desta para uma pessoa que sofreu um acidente tão sério como o meu? E a minha resposta foi curtíssima: diga a ele que sim, mais nada. Passou-se algumas semanas e o pastor Walter voltou para me visitar novamente. Ele disse: Sérgio, o seu João mandou um recado para você. Eu disse: lá vem. Mas aí ele disse: o seu João disse o seguinte, que é uma palavra para você. Se você ainda fala, então você ainda é pastor. Bom, aquilo foi um bálsamo dentro do meu coração. É como se Deus estivesse dizendo: eu não estou preocupado se você vai andar mais ou não. Eu estou preocupado que você fale. E se você continua falando, eu posso usar você através da fala. E é isso que Deus tem feito comigo nesses últimos tempos. Todas as minhas pós-graduação, mestrado, doutorado, estudos, escrito de livros, viagens internacionais, tudo foi em cima de uma cadeira de rodas, para a glória de Deus. E eu digo a você: vá mais na frente, aprofunde os seus conhecimentos, busque mais. No Betel brasileiro tem uma máxima que eles usam muito, quem se capacita mais pode servir melhor. Então, busque, invista. Fechei as minhas 2 sessões e agora vamos falar do assunto que é importante para mim e para você nesta noite. A figura deste homem, Daniel, um funcionário público que a gente chama de profeta. Mas, na verdade, ele nunca saiu pregando o evangelho por todo que era lugar. Ele era um homem que trabalhava no governo.
mas tem uma marca. E a marca da vida de Daniel é a integridade. E esse é o assunto para nós nessa noite. Cubra sua cabeça mais uma vez e faça uma oração agora por você e por mim. Para você, para que Deus fale ao seu coração. Senhor, eu quero que a tua palavra fale para mim. E a segunda coisa, você vai pedir que Deus me use para falar para você. Obrigado, bom Deus, pela tua presença entre nós. Ouve a oração que é feita aqui em teu nome, e é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu queria começar, talvez você deve ter ouvido falar muito dessa expressão missional. Fala-se muito de missional, mas o que de fato significa? O que é ser missional? Eu vou dar um paralelo para você e você vai compreender melhor. Vamos tirar a palavra missional e vamos usar uma outra palavra que está na mesma característica, que é vital. Tá certo? Então, vital está na mesma característica gramatical da palavra missional. Então, o que é vital? Sono é vital? É. Alimentação é vital? É. Trabalhar e obter os recursos é vital? É. A nossa higiene e descanso do dia é vital? É. Você existe para comer, dormir e trabalhar? Não. Mas isso é vital. Se você não comer, não descansar, não dormir, não trabalhar, você não vive, mas isso não é o objetivo da vida. São coisas vitais que cooperam para a existência da vida, mas o nosso propósito de vida é outro. A vida do cristão, ele vive para glorificar a Deus em tudo que faz. Mas para isso ele precisa dessas coisas que são vitais à vida. Vamos aplicar isso agora no conceito missional. Então, nós temos aqui a questão missional. O estudo da palavra de Deus é missional? Sim ou não? Sim, é missional. A comunhão da igreja e o culto coletivo é missional? É. O estudo da doutrina é missional? É. Mas essas coisas são a missão da igreja? Não. Elas colaboram com a missão da igreja e são missionais, e sem elas você não consegue fazer a missão. Então nós devemos perceber essa estrutura missional, que é um todo maior, que sustenta, suporta, dá equilíbrio, dá força para que a gente cumpra a nossa missão. E qual é a nossa missão no mundo? A mesma de Jesus Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês ao mundo. E tem um texto na Bíblia que diz que Jesus Cristo orou por mim, eu, Sérgio Lira. Depois, que Bíblia é essa? Foi o que o senhor escreveu? Não. Está no mesmo texto da oração sacerdotal, lá no capítulo 17, no versículo 20, quando Jesus Cristo disse assim: Pai, eu não oro apenas por estes que me deste, mas por todos aqueles que ainda vão crer. Então meu nome estava ali. Jesus Cristo orou por mim, Jesus Cristo orou por você, e somos os continuadores da obra de Cristo no mundo. O meu foco nesta noite não vai trabalhar a ideia coletiva, que tem sido muito bem exposta pelas pessoas, pelos pregadores nesta noite e nas noites anteriores. A igreja como coletividade. Hoje eu quero trabalhar o indivíduo, você e a sua vida missional, e aí vamos trabalhar essa questão de Daniel. O texto desta noite está em Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, e eu coloquei aqui para você acompanhar comigo numa mesma tradução. E diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia,
Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Essa é a questão. Até onde eu posso me aproximar dessa estrutura chamada cidade, que tem uma face que é diabólica? Não tem como não ter. Você juntou um monte de pecadores dentro de um mesmo lugar, você não quer que o pecado também apareça de muitos? Eu disse para os scholars, onde é que aparecem os principais roubos? Aonde ocorrem os planejamentos mais sofisticados de corrupção? Aonde é que estão os crimes mais hediondos? No interior ou nas capitais? Nas capitais, nas grandes cidades. Então, nós temos essa face perversa, que nós poderíamos chamar de uma face que é o reflexo da cidade de Babilônia. E nós vimos ontem na palavra do Ricardo, que eu tenho que aprender a amar essa Babilônia. Mas se eu entro na lama, qual é a consequência? Eu vou ser melado pela lama. E até onde eu posso entrar para não ser contaminado? Essa é a questão. Até onde a cidade pode permear os valores e não ser machucada pelos antivalores do reino de Deus que ela está procurando reverter. Há uns 10 anos atrás, circulou em todo o Brasil aquele vídeo que ficou conhecido como a oração da propina. Estão lembrados? Um grupo de pastores reunindo-se com um empresário e estavam recebendo propina dele e oraram para Deus abençoar, para eles terem mais dinheiro. Vergonha nacional de evangélicos políticos em Brasília. Então, nós começamos a perceber que existe um limite, existe, digamos assim, algo que a palavra de Deus nos diz, não ultrapasse isso aqui, não ultrapasse. E é sobre isso que eu quero conversar mais atentamente e trabalhamos com alguns aspectos. Primeiro, eu quero trazer para vocês a obediência que estava em Daniel, independente das circunstâncias. Como nós vimos ontem, Babilônia foi o local que Deus decretou que o povo de Israel fosse como juízo e como castigo por não terem sido fiéis, escravos para a Babilônia. E Daniel foi aquela leva daqueles sábios, daqueles homens e jovens do império, no caso de Judá, que foram levados para a Babilônia. Na verdade, eu digo que eles foram sequestrados. Eles saíram da sua estrutura de pai, mãe, governo, e Babilônia fazia isso. Ele pegava os jovens que eles achavam de melhor proeminência nos lugares, trazia para cá para poder aprender com eles e educá-los em toda a ciência da Babilônia. E vejam uma coisa interessante, queridos. Daniel foi levado com mais 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. A gente só sabe do nome dele pelos nomes babilônicos, não é? O nome babilônico qual que é? Está vendo como você sabe? Mas o nome dele não eram esses, não. Eram outros. E esses 3 amigos de Daniel, que era chamado também de Belsazar, eles estavam sendo observados por quem? Resposta: ninguém. Eles estavam numa corte, eles estavam numa seleção de vários jovens de vários lugares, e todos estavam comendo uma comida que o rei se deliciava, bebendo as iguarias do rei, e Daniel diz: não vou comer. Mas qual o problema? Por que não comer? Em que isso implicava em contaminação? Por que não fazer isso? A questão, queridos, é que você tem que entender que a decisão de Daniel está baseada, e dos seus amigos, está baseada no que a palavra de Deus ensinava para o povo judeu. Vocês não vão comer qualquer coisa. Carne de animal que não tem as patas fendidas, como cavalo, vocês não comem. Carne de animal
como que não voam, vocês não comem. Carne de animal, como pelicano, não comem. Carne de animal, como porco, não comem. Mas depois de cozido, misturado, botar no molho, e se for molho madeira, é mais ainda porque é escuro e você não sabe de mais nada, como que eu vou saber que tipo de carne eu estou comendo? Pode servir para você carne de jumento, e você não sabe o que é carne de jumento. Queridos, Daniel disse, eu não sei o que eu vou comer, mas uma coisa eu sei. Deus disse para não comer esse tipo de carne. Na dúvida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me abster. Será que Daniel não foi radical demais? É que ele não estava na mão dele o decidir ou até investigar que tipo de coisa poderia estar vindo e ele de alguma forma estaria desobedecendo os princípios de Deus. Então ele decidiu estabelecer um limite para ele, e o limite para ele foi um limite de fé e de obediência. Ele chegou para o eunuco e disse, olha, o chefe lá da cozinha, me deixa comer só água e verdura. Aí o eunuco disse, você está maluco? Se você comer só água e verdura, você vai ser fraco e que a mesa que vai rolar é a minha, não é a sua. Porque você não comeu a das medidas. E ele disse o seguinte, faça uma experiência comigo. 10 dias. E em 10 dias você, olhem, queridos, que dieta é essa que você come 10 dias de legumes e fica bonitão? Onde é que tem essa dieta? Que dieta é essa? Vocês já ouviram aí a dieta de Daniel, todo crente está fazendo 10 dias de legumes bonitão, pé rosado. 10 dias? Não existe. Não existe isso. Só graça, é o agir de Deus. A Bíblia diz que em 10 dias, a aparência deles era muito melhor do que os outros. E agora a coisa muda. O eunuco diz, realmente vocês têm uma aparência muito melhor, agora vocês podem dizer o que vocês querem comer. Note que houve um recuo para depois ter um avanço. E no recuo, ele dependeu de Deus. E foi um exemplo de coragem para dizer, a obediência à palavra de Deus, não se comprometendo com a desobediência, vai gerar a mão de Deus abençoando e sendo vista sobre nós. Então aqui aprendemos o primeiro princípio para qualquer pessoa, para qualquer membro, para qualquer líder que queira manter a sua integridade aonde ele está, aonde ele trabalha, aonde ele exerce o seu ministério. Não negocie as ordens da palavra de Deus. Não negocie. Eu vou lhe contar um exemplo pessoal para você entender. Pastor vive muito com vida de preparar mensagem, de orar, de estar junto, de ter que estar reunião. E numas férias eu disse, sabe, eu estou precisando de umas férias. Eu vou tirar nessas férias, vou parar de orar e ler a Bíblia por um tempo. Acho que vai ser bom para mim. Meu amigo, minha mente ficou perigosa. Quando eu comecei a ver o que eu estava pensando, eu disse, meu Deus, esse sou eu? Ele disse, esse é você sem orar, é assim. Você é isso aí. E aí eu comecei a entender porque João Calvino que diz que nós somos depravados. E é justamente a presença de Cristo, essa comunhão com Cristo, que nos leva para mais próximos dele e entendemos que a palavra de Deus ela é purificadora na nossa vida. E se eu não me aproximo dela para dizer, eu preciso disso todo dia, não vai. Eu estou falando isso porque eu estou caindo já no segundo aspecto da integridade pessoal na vida de uma pessoa. O mundo de hoje é corre-corre, é um sugador de tempo, e
Nós estamos tão envolvidos com a questão do chamado ativismo, que não percebemos mais que a oração é uma necessidade missional. Eu achei muito interessante quando começamos a estudar a vida de Martinho Lutero. E Lutero tinha um costume de, quando sair, tinha um secretário com ele, e antes de sair para fazer as coisas, ele tirava um tempo para orar. E num determinado dia desse, a agenda dele estava bem cheia, e o secretário disse: Lutero, pastor Lutero, sua agenda hoje está bem cheia. Ele disse: eu vou orar. E o Lutero começou a orar mais tempo do que normalmente ele orava. E o secretário chegou e disse: pastor, eu não quero lhe interromper, mas a sua agenda está cheia. Ele disse: eu sei, e continuou orando. E ele orou mais tempo do que orava. E quando ele terminou, o secretário perguntou para ele: o senhor está com a agenda mais cheia e o senhor orou mais? Ele disse: exatamente por isso. Se a minha agenda está mais cheia, eu preciso orar mais, porque eu não posso errar. É totalmente diferente do que o que a gente pensa, não é mesmo? Quando a nossa agenda está cheia, parece que de imediato nós sacrificamos o nosso tempo de oração. É doído quando nós começamos a fazer esse tipo de inversão, de achar que não precisamos de oração. E eu não preciso falar muito sobre essa busca de resposta de Daniel, porque vocês sabem, Daniel chegou um momento, quando ele estava servindo, que o rei fez uma coisa inimaginável. Ele teve um sonho, chamou todos os seus servos e disse o seguinte: eu tive um sonho. E os magos disseram: sem problema, o senhor diz aí qual foi o sonho que a gente interpreta. Aí o rei diz: nananina, negativo, vocês vão dizer o que eu sonhei. Se vocês disserem o que eu sonhei, eu acredito que vocês têm capacidade de interpretar o que eu sonhei. Aí o negócio complicou, não é mesmo? E aí eles disseram: ninguém sabe disso. E o rei disse: então vai morrer todo mundo. Simples assim. E ele decretou a morte. E o texto sagrado diz que os homens foram lá, pegaram Daniel e já estavam levando ele para ser sacrificado. Eu acredito que Daniel chegou e disse assim: posso fazer uma pergunta? Por que eu estou morrendo? Por que é que vão me matar? Eu disse: você não sabe? Eu disse: não. Ele disse: é porque aconteceu isso. Daniel disse: deixa eu orar ao Deus do céu. O homem voltou para o rei e disse: olha, tem um homem aí entre os exilados de Judá. Ele disse que se o senhor der tempo para ele orar, ele vai fazer. O rei deu 24 horas. Olha o que o texto diz. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E Deus disse tudo para Daniel. Quando a gente quer uma resposta, irmão, a solução está na oração. Se você está em dúvida, bons conselhos podem surgir, mas a resposta está na oração. E a Bíblia diz: todos aqueles que são guiados pelos filhos de Deus, estes são filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 16. É uma marca do Filho de Deus. É uma marca da filha de Deus. Está guiado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Busque respostas com o Espírito Santo de Deus. Segunda coisa desta vida de oração missional: uma rotina diária. Rotina. Sempre você reservar um tempo na sua vida diária para oração. Eu não sei como está a tua vida de oração,
Mas talvez essa tenha uma área que líderes, pastores e membros da igreja estão negociando de uma maneira séria, e o resultado por esta negociação do reino de Deus, da oração, a vida deles tem sido uma vida diluída, uma vida líquida, sem conteúdo, sem experiências pessoais com Deus. O dia a dia de hoje, do rush de uma cidade, do para cima e para baixo, do já e daqui a pouco e vamos lá, ele vive dizendo que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mentira! Nunca diga que você não tem tempo. A resposta certa é: eu não tenho prioridade. Tempo você tem, 24 horas todo dia. Então a oração na vida do cristão é prioridade. Se você disser que aquilo é uma prioridade, ele vai ter tempo e você vai encontrar. Eu, quando era jovem, assim, 16, 17 anos, eu estudava mais ou menos a uns 40 minutos da minha casa, tomava um ônibus, e por um bom tempo eu contava os postes da parada da minha casa até o colégio. Então, quando eu chegava no poste 28, estava perto do colégio. Chegava no 40, está bem perto do colégio. Até que um pastor uma vez perguntou: o que você faz quando você está no ônibus? Aí eu disse: conto poste, né? Eu conto poste. E aí ele disse que a gente no ônibus perde um tempo muito grande quando não utiliza para orar. Porque você está parado ali, está fazendo nada. Você está esperando a locomoção daqui até ali. Está fazendo nada. Dá para orar? Dá para orar. Dá para deixar de contar poste e começar a orar? Dá para orar. Dá para orar. Então, nós precisamos aprender a isso, a utilizar o nosso tempo. E eu estou usando esse texto de Daniel 6. Veja o progresso. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, quando o rei assinou aquela carta maluca, e dizendo do orgulho pessoal dele, que durante 30 dias ninguém poderia pedir nada a nenhum Deus a não ser ao rei. Quando Daniel soube que aquilo tinha sido assinado, veja o que ele faz. Ele entra em sua casa e em cima, no local que pode ser mais visto, no seu quarto, onde havia janela aberta para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se colocava de joelho e orava, dava graças a Deus, diante de Deus, como costumava fazer. Gente, era só parar de orar 30 dias que ele não tinha parado numa cova de leão. Só 30. Se alguém dissesse assim: olha, pare de orar 30 dias e não será preso. Se você orar, você vai ser preso. A gente diz assim: 30 dias, depois eu volto. Não é não? Esse era o pensamento que estava na cabeça da gente? Diga mesmo. Claro que era. Só 30 dias. 30. Aí Daniel disse: não. Eu oro, segundo aqui o texto sagrado, 90 vezes por mês. Você está me impedindo de falar 90 vezes com o meu Deus. Não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. Queridos, a oração faz parte de uma rotina diária. Um pastor norte-americano chamado Wayne Cordeiro, da Hope Church, e ele visitou a China e conheceu pastores e conheceu membros da igreja chinesa. E na igreja chinesa, ele ouviu um dos membros dizer: aqui na China, se descobrirem que nós estamos nessa reunião, por sermos de uma reunião cristã, nós seremos presos por 8 meses. E aí o pastor Wayne perguntou: algum de vocês aqui já foi preso? E alguns irmãos começaram a levantar a mão, outras mulheres começaram a levantar a mão e disse: vocês já estão presos e já estão aqui de novo? E aí uma pessoa perguntou: pastor, como é na sua igreja? O Wayne é pastor no Havaí. Ele disse: não, lá não tem restrição.
Você pode botar uma bandeira dos Estados Unidos aonde você estiver, pregar o Evangelho, ninguém vai lhe impedir, você pode falar à vontade, você pode dizer que é crente, você tem essa liberdade. Aí um outro irmão disse assim: pastor, por favor, ore para que na China seja como nos Estados Unidos. Ele disse: eu não posso pedir, não posso fazer essa oração. Mas por que isso não pode orar? Eu disse: porque o Evangelho que eu estou vendo com vocês, eu não estou vendo na minha igreja. Se na minha igreja disser que quando eles aparecerem lá, eles vão pegar 4 dias de cadeia, eu vou falar sozinho. Eu vou pedir que os membros da minha igreja passem pelo que vocês estão passando e não negociem os valores do reino de Deus. Irmãos, eu não sei porque Deus botou determinados governantes nesse país. Mas uma coisa eu sei, Deus permitiu e foi Ele que colocou. E colocou para que a igreja seja igreja dentro do contexto que nós estamos vivendo. Esse é o fato. Somos igreja dentro da cidade de Babilônia. E não vamos parar de orar, não vamos parar de ter a nossa integridade. Terceira coisa que estamos trabalhando para vocês, dentro desse contexto que estamos vendo, olhando a oração como uma atitude não negociável. E eu quero mostrar essa realidade. Ele ouviu, ele continuou orando, e olha, mais um pouquinho. Então aqueles homens foram juntos. Agora vamos ver o que Daniel está fazendo. E eles foram e acharam Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Queridos, a integridade pessoal precisa ter respaldo ou precisa mostrar na estrutura pública quem nós somos. Hoje nós estamos vivendo um evangelho que é chamado cultura líquida. O crente toma a forma do contexto onde ele está. Ele vive tão parecido com o mundo que a gente não sabe se ele é cristão. Isso não bate com a postura do Evangelho, não é integridade. Eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido, que já me ouviram falar no passado, dizer que as portas da maioria das nossas igrejas parece que são portas mágicas. Você sabe o que é uma porta mágica? É o seguinte: o cara vem de fora, aí quando ele entra na igreja, ele fica silencioso, ele lê a Bíblia quando você manda, ele fica de pé quando você manda, ele ora, canta, mas a porta tem um efeito contrário. Quando ele sai e passa pela porta, pronto, está no mundo. Ele é do mundo agora. E o que acontece? No domingo que vem, o pastor pergunta assim: meus irmãos, vocês sabem o que eu preguei domingo passado? Aí cutuca um outro assim: o que foi? E tu não sabe, quanto mais eu. E parece, irmãos, que nas nossas igrejas, os pastores estão brincando de ensinar e a igreja está brincando de aprender. Um monte de esforço e de tempo sendo gasto e não está gerando transformação. Faz de conta que eu ensino e vocês fazem de conta que aprendem. Mas na vida de Daniel não era assim. Era um homem que estava ali na vida dele, na negociação com Deus, de vida, dizendo assim: Senhor, se isso vai me custar a liberdade, eu pago, eu perco ela. Mas eu não vou negociar a minha integridade diante de Deus, porque o
o chefe da nossa nação, ou o chefe desta nação, assinou um decreto louco como este. Oração não negociável. A terceira coisa que eu quero conversar com vocês hoje sobre Daniel, tem mais duas, não fiquem preocupados não, é a excelência dele e o testemunho dele. Gente, Daniel chegou a um cargo debaixo do rei. E ele chegou por competência. Ele chegou por se destacar. Olha o que o texto diz lá em capítulo 6. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, dos negócios do rei. Mas não puderam achá-la nem culpa alguma. Por quê? Porque ele era íntegro. Ele não se corrompia e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Querido, você não pode sonegar imposto. Às vezes eu estou no médico e o médico pergunta assim: o senhor quer recibo? Se o senhor quiser recibo, é 25% a mais. Que negoção, não é? Mas, queridos, o que ele está me propondo? Sabe o que ele está me propondo? Sonegação. Ele quer sonegar o imposto, que é 25%, que na verdade sou eu que pago para ele. Mas ele quer dizer, vamos fazer um acordo aqui, nem eu pago, nem você paga. Fica legal. E a gente acha que fez um bom negócio. Ou você chega numa loja, a pessoa faz, quer nota? Faz, não, quero não. Como que você não quer? Se você não quiser nota, você está colaborando com corrupção. Não está pagando o que tem que pagar. Ah, mas é muito, pastor. Mas olha o nome, é imposto. Não é contribuição voluntária, é imposto. Por isso que você paga. Está imposto. É uma imposição, tem que pagar. Dá a César o que é de César. Afinal de contas, eu moro no lugar onde César governa. E Daniel estava nesse sistema chamado governo. E ele podia estar sendo corrompido por falcatruas, por barganhas, por algum dinheirinho por debaixo do pano. Mas não tinha nada na vida daquele homem. Integridade e excelência. Deu o seu máximo. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Faça tudo como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Você é uma costureira? Faça uma roupa como se fosse Jesus que fosse vestir. Você é um atendente público? Atenda as pessoas como se você estivesse atendendo o próprio Jesus que chegasse na sua repartição. E isso é integridade. E ele se destacava por isso. Mas havia alguma coisa importante na vida de Daniel. É que ele era reconhecido pelo seu relacionamento com Deus. E o versículo seguinte diz: disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eu lembro de um amigo, crente, trabalhava com a área de informática, e ele estava numa proposta para atender uma prefeitura, e na seleção a empresa dele ganhou, e na reunião com o secretário para resolver como que vai ser feito, e aí o secretário disse para ele, olha, você ganhou, esses nomes aqui, ó, são as pessoas que você vai contratar na sua empresa, eles vão ganhar tanto, e nós vamos fazer um aditivo de custo.
seu serviço vai ser pago, mas essas pessoas serão contratadas por você. Aí ele olhou e disse: não posso contratar essas pessoas, elas não são da minha área, não são da minha tecnologia, como que eu vou contratar uma pessoa para a prefeitura pagar e ele não vai fazer o serviço? O homem olhou para ele e fez: simples assim, sem contratação, não tem negociação, a licitação está cancelada. E ele perdeu o contrato. Gente, qual a dificuldade de contratar 3 pessoas, botar na minha lista, pagar elas durante o tempo e depois ir embora? Não era mais fácil? Integridade. Um membro da minha igreja trabalhava no banco, e ele voltando do carro, voltando do trabalho, uma blitz parou, e o oficial disse para ele: a lanterna traseira do seu carro está apagada. Ele disse: desculpe, eu não vi, realmente, se está apagado é um problema, eu posso corrigir. Ele disse: não, isso vai dar reboque do carro. Ele disse: mas não é possível, é uma lanterna traseira, mas é equipamento obrigatório. E foi para lá, foi para cá, deixa eu falar ali com a pessoa tal, e disse: olha, o responsável disse que você dá uma cerveja para a gente aqui e pode ir embora. Aí ele chegou e falou: não tem cerveja. Ou você me deixa aí, ou você não deixa aí, mas não tem cerveja. Então seu carro será rebocado. Então, o que eu posso fazer? O carro dele foi rebocado, foi para o depósito. No depósito, quebraram a outra lanterna, roubaram o sistema de som, e aquilo que poderia custar 20, 30 reais, saiu para ele por mais de 500. Qual mais fácil? Comprar latinha de cerveja, ou ter todo o problema de ter ficado 2, 3 dias sem carro? Se o problema é dinheiro, ele fez uma grande besteira. Mas se o programa foi integridade, ele saiu ileso. Pode dormir e dizer: Senhor, eu não sou uma pessoa que dá esse tipo de coisa para viver. Não faço, não dou propina. Quarta coisa, algo que você precisa e nós precisamos aprender a cada dia: confiar na providência de Deus. Irmão, você dá para imaginar quando disse: quem me desobedecer será lançado nas covas dos leões? E Daniel começou a orar na porta da janela, e ele viu pessoas que vinham orar, vinham ver ele orar. Vocês já imaginaram o coração de Daniel? O rei tentou por todas as coisas livrar Daniel da cova dos leões, não conseguiu. Então, há momentos na nossa vida que parece que as coisas cooperam contra a providência de Deus. Parece que está tudo ao inverso, tudo com problema. E a gente nunca vê que Deus está por trás. Queridos, você já viu atrás dos carros um letreiro, um adesivo escrito assim: quando Deus quer, é assim. E o cara feliz no seu carrinho, tal, etc. Eu nunca vi um adesivo desse na porta de hospital, de quarto de hospital. O cara com câncer e mandou botar na porta: quando Deus quer, é assim. Já viu? Não. É que nós não vemos o agir de Deus quando estamos passando por uma crise. Mas a integridade é para nos ver Deus em todas essas áreas. É assim que funciona. Fé é instrumento da confiança, decisões são práticas da confiança, e a glória de Deus é o resultado. Por fim, a santidade para servir precisa ser trabalhada em alguns momentos. Quando Deus honra, quando Deus traz bem, quando Deus nos dá autoridade e quando o testemunho público nosso não pode ser negociado. Humildade para quando a gente está em cima e entender de onde nós viemos. Eu vou pular essa questão do mundo que nós vivemos apenas para você entender onde eu vou chegar. Vivemos um mundo hoje, queridos, que o celular modela a vida, as velocidades estão cada vez maiores, as pessoas decidem pela vantagem,
A privacidade é um valor inegociável. A incógnita aumenta a distância entre as pessoas. E a tecnologia faz parte de todo mundo. Como é que eu e você vamos viver íntegros dentro deste mundo, aplicando os princípios de Daniel? Eis para mim o fechamento desta noite. Uma vida que agrada a Deus. Há 3 trechos da Bíblia falando do que um anjo disse para Daniel. 3 trechos. Leiam comigo. Daniel 9:23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Capítulo 10, versículo 11. Ele, o anjo, me disse: Daniel, homem muito amado. Capítulo 10, versículo 19. E disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Gente, é um agente do reino de Deus no céu, dizendo para um homem na terra: rapaz, você é muito amado lá em cima, viu? Você é muito amado. Mas este amor é fruto de obediência, queridos. É fruto de oração, é fruto de integridade, é fruto de obediência à palavra de Deus, é fruto de testemunho público. Então Deus olhava para aquele homem e dizia: ele é muito amado. Ele é muito amado. 6 perguntas para você responder nesta noite. Sua vida agrada a Deus? E aí estão as 6 perguntas. Por favor, coloque aqui. Em que nível está a tua obediência a Deus? Como você qualifica a sua vida de oração? Quanto você descansa de que Deus está trabalhando na tua vida, dando a providência? Será que Deus pode dizer para você que Ele lhe ama muito mesmo, que você é amado? Quem já conheceu a Jesus através de você? Sua fé é conhecida publicamente? Curve sua cabeça. Eu queria hoje à noite fazer um convite a uma decisão na tua vida, para você fazer uma mudança de vida em prol da integridade, seja na oração, na obediência, seja na leitura devocional correta das palavras, no testemunho público, no abrir a boca, no fazer as pessoas saberem quem você é, onde você trabalha. Eu queria terminar essa pregação nesta noite orando por você que ouviu essa mensagem, achou pelo Espírito que ela tem alguma coisa com você e que o Senhor falou alguma coisa para você, onde você está mesmo. Você fica de pé como uma demonstração do seu corpo, dizendo: Senhor, eu estou assumindo um compromisso diferente hoje. Deus sabe por que você está ficando de pé. Deus sabe por que trouxe você aqui para ouvir tudo que aqui foi falado. Senhor Deus, nós oramos por esses irmãos e irmãs que estão corajosamente de pé. E o Teu Santo Espírito, que sabe todas as coisas, conhece o coração, a mente, a vida, o que está acontecendo e o que está para acontecer. Ó Deus, que esta revelação que o Senhor nos deu na Bíblia, do livro de Daniel, deste homem íntegro e líder missional, isso possa ser refletido também em nós, ao ponto do reino do Deus dizer que somos muito amados. Senhor, revoluciona o local onde eu estou através de mim, através dessas pessoas. Que sejam pessoas que influenciam com a graça e a misericórdia e a verdade salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho, mão estendida de misericórdia. Que esta seja a pauta da nossa vida até o dia que o Senhor nos chamar para a glória. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos.